Turma, a nossa 21ª videoaula da disciplina Matemática Aplicada à Economia do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão do Chiang que eu gostaria que vocês respondessem e me encaminhassem a solução do exercício no prazo máximo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem, vamos começar com este exercício. Recordando, o nosso tema são sistemas de equações dinâmicas, com algumas aplicações e modelos econômicos. Neste caso, nós temos uma aplicação para um modelo tipo Phillips, né, que é um modelo de inflação e desemprego, conforme visto no exercício 11, e aqui eu tenho as três equações desse modelo de Phillips para o caso contínuo. Portanto, envolvem derivadas e não diferenças. Aqui eu já estabeleci os valores dos parâmetros. Tá? Então, por exemplo, no lugar, antes de mais nada, no lugar do parâmetro m, que é a taxa de crescimento da moeda, eu simbolizei pela letra grega mi. Tá? Aparece o mi ali no lugar do m. E outra coisa, na primeira equação, que é exatamente o trade-off, espelhado pela curva de Phillips, com expectativas, estou supondo que alfa menos t é 1/6, portanto, o primeiro termo ali, o segundo membro, é 1/6. O beta é igual a 3, porque ali aparece menos beta vezes u, portanto, fica menos 3 vezes u, porque beta é igual a 3 nesse exemplo. O g é igual a 1, que é o fator de ajuste da inflação no processo de correção adaptada da inflação, né? O g é igual a 1, portanto o π ali no último termo, na primeira equação, aparece precedido apenas por 1, tá? Não há um outro fator multiplicativo, então é simplesmente π, tá certo? O j é 3/4, o j que aparece na equação das expectativas adaptativas, né? Antes do p menos π, o j é 3/4, já substituí, e o k é igual a meio, então na equação da variação da taxa de desemprego aparece menos meio, porque seria o menos k, e eu estou dizendo nesse exercício que k é igual a meio. Então, o exercício pede para que se determine o valor da trajetória temporal de π, a expectativa de inflação, e de u, a taxa de desemprego. Bom, pensando no exercício 11 que nós resolvemos na aula passada, a gente viu que a solução particular para a equação diferencial de expectativa de inflação é simplesmente imaginar que a expectativa de inflação, chamado π barra, é igual a μ, que é a taxa de crescimento monetário. Isso nós já vimos em mais de uma videoaula anterior, certo? Ou seja, o equilíbrio dinâmico da expectativa de inflação é a taxa de crescimento da moeda, é o μ, que é o nosso m. m é igual a μ. Da equação 22, visto numa videoaula anterior, a gente tem ali a expressão da curva de Phillips com expectativa, né, o trade-off, né, então a inflação, que é o P, é o parâmetro alfa menos o T, menos beta vezes U, a taxa de desemprego, mais um parâmetro de ajuste, né, da expectativa G vezes a expectativa de inflação π. A gente sabe que no equilíbrio estacionário, a taxa de inflação é igual à taxa esperada de inflação, ambas são estacionárias, portanto eu chamo de P barra e Π barra, e isso é igual à taxa de crescimento monetário, é o μ. Tá? E a expressão para o valor estacionário da taxa de desemprego de longo prazo, uma expressão que nós já deduzimos em videoaulas anteriores. Então o nosso U barra, tá, é igual a 1 sobre beta, alfa menos T, menos 1 menos G vezes μ. Tá? Então eu também tenho uma taxa de equilíbrio intertemporal, uma taxa de desemprego de equilíbrio temporal que é estacionária. Tá? Se a gente fizer G igual a 1, ou seja, se houver tempo suficiente para que as expectativas se ajustem, ou seja, no longo prazo, se eu fizer G igual a 1, eu anulo o último termo, porque tem o fator 1 menos G, isso dá 0, né? Então anulo o termo com μ, e o U barra, o equilíbrio temporal da taxa de desemprego, fica simplesmente 1 sobre barra alfa menos T, substituindo os valores, né? Então nós vimos no slide anterior, dado do problema, né, que alfa menos T é igual a 1/6, então fica 1/3, e o beta, né, nós vimos que o beta é 3, né? Então fica 1/3 vezes 1/6, né? 3 vezes 6, 18, é no denominador, 1/18 é o valor da taxa de desemprego do equilíbrio estacionário, o equilíbrio de longo prazo. Agora a função complementar, a solução geral da homogênea associada, que dá exatamente o desvio em relação ao equilíbrio
intertemporal estacionário. Ok? Nós vimos que a equação homogênea associada, né, é a equação diferencial de segunda ordem 25 da videoaula anterior, né, que rege a expectativa de inflação π. Então, a homogênea associada àquela equação, que é uma equação de segunda ordem, uma equação diferencial de segunda ordem, a homogênea associada é d2π dt ao quadrado, mais beta vezes k, mais j1 menos g, dπ dt, mais j beta kπ igual a zero. A gente está colocando zero no lugar do termo porque nós estamos interessados na homogênea relativa à equação 25, que é a equação diferencial que rege a trajetória da expectativa de inflação. Portanto, substituindo, né, a derivada segunda pela raiz característica ao quadrado, a derivada pela raiz característica r, e a variável π aí simplesmente por 1, né, então fica r ao quadrado mais, abre colchetes, beta vezes k, mais j1 menos g, fecha colchetes vezes r, mais j beta k igual a zero. Ok? Então vamos substituir agora os dados fornecidos pelo exercício, pela questão. Então fica r ao quadrado mais o beta é 3 meios, 3 meios vezes r. Como g é igual a 1, esse 1 menos g fica zero, então o outro termo dentro do colchete desaparece. Então vamos pegar simplesmente j, que é 3 meio, vezes beta, que é 3, e o k, que é meio. Então você tem a expressão 3 quartos vezes 3 vezes meio, que dá 9 oitavo. Né? 3 vezes 3, 9, 2 vezes 4, 8, 9 oitavo. Ok? Lembrando que o beta é igual a 3, isso é dado fornecido pelo problema. Então temos aí a equação de segundo grau, r ao quadrado mais 3, 2r mais 9 oitavos. Vamos chamar o primeiro coeficiente ali, esse 3 meios, de A1, o segundo coeficiente, 9 oitavos, a gente chama de A2. Tá? Então as características pela fórmula de Bhaskara, R1 e R2 é meio, que multiplica menos A1, né, que é o primeiro coeficiente, mais ou menos raiz quadrada, aí tem um discriminante que é A1 ao quadrado menos 4A2. Vamos substituir os valores. Então meio fica menos 3 meios, porque A1 é 3 meios, mais ou menos A1 ao quadrado, né, dá 9 quartos, menos 4 vezes A2, né, 4 vezes 9 oitavo, o 8, você divide 8 por 4, né, então fica 2, então fica 9 oitavos. Tem a raiz quadrada de 9 quartos menos 9 meios, tá certo? Isso dá, você põe o mínimo 4, né? Então fica 9 menos 18 dividido por 4, que dá menos 9 dividido por 4. O menos na raiz vira o número imaginário i, e raiz quadrada de 9 quartos dá 3, né? Raiz quadrada de 9 quartos dá 3 meios, né? Como está pré-multiplicando para o meio, então fica 3 quartos. Tá? Então fica menos 3 quartos, porque o primeiro termo também pré-multiplicou para o meio, então fica menos 3 quartos, mais ou menos 3 quartos vezes i, que é o raiz quadrada de menos 1 que apareceu. Essa é a solução, portanto a solução são complexos conjugados. O h, que é o primeiro termo lá, é menos 3 quartos, e o ni, que é o fator multiplicativo ali, é 3 quartos. Então h é menos 3 quartos, ni é igual a 3 quartos, desse par de complexos conjugados. Conhecemos, portanto, as raízes características e vamos substituir na equação matricial, tá certo? Que é a equação associada à homogênea da equação 48, tá certo? Que nós vimos na videoaula anterior, que é essa equação matricial, R mais J, 1 menos G, segunda entrada J vezes beta, primeira coluna, segunda linha, menos K vezes G, segunda coluna, segunda linha, R mais K vezes beta, vezes M sobre N. M e N são os fatores que pré-multiplicam a solução da homogênea, né? Na forma E elevado a RT, e da forma N elevado a RT. Então tem que ser onde o primeiro R é a primeira raiz característica, o segundo R é a segunda raiz característica, então é uma combinação linear dele, como você sabe. Né? Então aí tem o M e o N associado a essa solução, né, da homogênea. Agora vamos substituir os valores do problema. Né? G é igual a 1, ali fica só a primeira entrada só R, J vezes beta 9 quartos, menos K vezes G menos meio, e aqui fica R mais K vezes beta é 3 meios pelos dados do problema, então essa equação vezes M sobre N é igual ao vetor nulo, porque se trata da homogênea associada, e aí a gente vai calcular isso para cada uma das raízes. Então se eu pego a raiz característica R1, eu tenho um par de M e N que eu vou chamar de M1 e M2. Para a raiz característica R2, eu tenho um outro par que eu chamo de M2 e N2. Vamos analisar para cada uma dessas raízes. A primeira raiz é menos 3 quartos mais 3 quartos de I. Eu ponho menos 3 quartos em evidência, então isso está pré-multiplicando 1 menos I.
A segunda raiz é menos 3 quartos menos 3 quartos do i. Eu ponho menos 3 quartos em evidência, então ele está pré-multiplicando 1 mais i. Tá? Então, para cada raiz dessa, eu tenho um conjunto particular do correspondente mi e ni. Ok? Então, para a primeira raiz, substituir lá no lugar o valor de r. Você põe menos 3 quartos, 1 menos i, 9 quartos, menos meio. E aí fica r mais 3 meios, né? Menos 3 quartos, 1 menos i, mais 3 meios, que dá esse 3 quartos, 1 mais i. Vocês podem facilmente obter esse resultado. Então, multiplica o vetor m1 e n1, isso tem que ser igual a zero. Tá? Vamos agora pegar a segunda raiz característica, menos 3 quartos, 1 mais i. Tá? Ela ali, 9 quartos, mantém a entrada, menos meio, e a última entrada seria essa raiz mais 3 meios, que dá 3 quartos de 1 menos i. Agora, vezes o par associado à segunda raiz, que é o par m2 e n2, é igual a zero. Tá? Então, essas duas matrizes que pré-multiplicam o vetor mi e ni, elas devem ser singulares, né? Porque senão você se teria apenas a solução trivial, o que faz mi e ni igual a zero, então você elimina a função complementar, que não é a solução que nos interessa. Isso seria a hipótese de já começar no equilíbrio estacionário. A gente imagina que existe uma perturbação, que pode ser amortecida ou não, mas que pode caminhar ou explodir em relação ao equilíbrio estacionário. A gente precisa examinar a função complementar no caso mais geral. Então a gente faz essa primeira matriz, a matriz pré-multiplicadora T determinante igual a zero, tá certo? Isso nos permite estabelecer uma relação entre mi e ni, tá? Na busca de soluções não triviais. Então, a gente trabalha primeiro para a raiz característica R1, depois para a raiz característica R2. Então, dada a raiz R1, menos 3 quartos, 1 menos i, tá? Substitui na equação matricial, na condição de determinante igual a zero, então isso fica menos 3 quartos, 1 menos i, vezes m1, mais 9 quartos n1 igual a zero, tá? Porque eu zerei o determinante. Multiplicar tudo isso por menos 4, fica 3, 1 menos i vezes m1 é igual a 9 n1. Depois dividir tudo isso por 9, né? Então fica 1 terço de 1 menos i m1, 9 por 9 dá 1, é igual a simplesmente n1. Agora a gente pega a segunda raiz característica, R2 é igual a menos 3 quartos de 1 mais i. Então o determinante associado a essa segunda raiz característica, igualando esse determinante a zero, eu chego na equação menos 3 quartos de 1 mais i, m2, mais 9 quartos de n2 é igual a zero. Tá? Isolando o n2 no segundo membro, multiplicando tudo por 4, por menos 4, para eliminar o 4 no denominador. Tá? Depois, divide tudo por 9, né? Então ali fica 1 terço de 1 mais i m2, depois lá era 9, né? Dividiu por 9, fica simplesmente 1, então é 1 vezes n2. Então tem essa segunda equação que relaciona dois pares de mi e ni, então é 1 terço de 1 mais i m2 é igual a n2. Tá? E agora vamos descrever as funções complementares, né? Associadas às duas variáveis em questão, que é o π e o u, né? Que é a taxa esperada de inflação e a taxa de desemprego. O C, o subíndice C, que diz respeito à função complementar. Né? É simplesmente a combinação, né? M1 e elevado a R1t mais M2 e elevado a R2t para o π, e para o u eu uso o n. Né? Então é N1 e elevado a R1t mais N2 e elevado a R2t. R1 e R2 são as duas raízes características. Tá? Eu estou supondo que o par de raízes características é o mesmo para o π e para o u. Né? A gente já vinha trabalhando com essa hipótese. Tá? Só que nesse caso, realmente é um par de raízes características, mas não é um par real, é um par de raízes complexas conjugadas. Né? Então, sendo assim, eu vou trabalhar com complexo conjugado, eu já coloco o termo e elevado a ht em evidência, né? Tá certo? Porque o RI ali tem um termo em H e um termo em I. Né? Então, o termo em H eu já pus em evidência, fica e elevado a ht, deixo só o termo em Ni vezes I, né, que é um termo imaginário, né? Então fica e elevado a Ni e T. Isso associado ao M1, associado ao M2, eu ponho o sinal negativo ali no expoente, porque são dois complexos conjugados, né? O segundo termo do complexo difere no sinal, simplesmente no sinal. E para a variável U, eu uso os N's, os NIs. Né? Então, N1 e elevado a Ni e T, mais N2 elevado a menos Ni e T. Isso em termos de H e Ni, e depois a gente pode usar as relações trigonométricas amplamente apresentadas nesse curso para escrever isso em termos de uma fórmula trigonométrica. Então, eu mantenho o E elevado a HT, e na primeira linha eu escrevo M1 mais M2, cosseno de Ni T,
mais M1 menos M2 e seno de Nit. Tá? A gente viu bastante essa fórmula. Tá? Na segunda linha, pela fórmula conhecida, dá N1 mais N2 cosseno de Nit, mais N1 menos N2 e seno de Nit. Então a diferença é que na primeira linha é para os MIs, e na segunda os respectivos NIs. Tá? E essa fórmula é bastante conhecida. Então aí eu tenho a solução da função complementar, tá? Em termos de M1 e M2. Mas note que M1, M2, N1 e N2. Mas note que nós não estamos ainda em termos das constantes arbitrárias do problema associadas às condições iniciais. É o que a gente vai falar em seguida. Então, vamos simplificar a expressão rebatizando as constantes com novas constantes. Tá? Eu vou chamar o M1 mais M2, tá? Que aparece pré-multiplicando o termo em cosseno na primeira linha, vou chamar isso de A5. Tá? E esse M1 menos M2 vezes I, que aparece pré-multiplicando o termo em seno de Nit, tá? Na primeira linha, vou chamar de A6. Então, A6, por definição, é M1 menos M2I. Tá? Portanto, vamos somar agora N1 mais N2, usando as duas expressões. Tá? Okay? Que temos a expressão que relaciona M1 e N1, a expressão que relaciona M2 e N2. Tá? Então, a gente faz agora N1 mais N2. Então, fica N1, 1/3 de 1 menos I M1, nós já vimos, né? Mais N2 é 1/3 de 1 mais I M2. Tá? Aí eu continuo desenvolvendo essa expressão, eu ponho 1/3 em evidência, o resto vai tudo entre colchetes. Tá? Depois os termos que não envolvem o I, tá? Então tem um M1 aqui, depois tem um M2, fica M1 mais M2, e os termos que envolvem o I. O primeiro, veja, é menos I vezes M1, tá? Então eu estou colocando o sinal menos em evidência, e o outro é menos I vezes M2, mas eu também pus o sinal em evidência, o menos está fora do parênteses, então fica menos M1 mais M2I. Tá? Tudo isso multiplica por I. Então agora eu vou distribuir esse I. Tá? Então fica M1, olha só em colchetes, dentro dos colchetes. M1 vezes I, menos M2 vezes I, eu distribuo I. Tá? Depois o segundo I é I com I, que dá I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Mas como tem um menos na frente, fica mais 1. Então simplesmente aí aparece um sinal positivo. Né? E aí fica M1 mais M2. Tá? Só essa expressão. Depois, agora sim, eu coloco I em evidência, então fica 1/3 dentro do colchetes M1 menos M2 vezes I, mais M1 mais M2. Tá? M1 menos M2 vezes I é o nosso A6, então 1/3 vezes A6, e M1 mais M2 é o A5 mais A5. Tá? Então, vamos escrever a solução da homogênea já vista, agora em termos das constantes arbitrárias. O H, a gente já sabe, né, que é menos 3/4, então fica E elevado a menos 3/4t. Tá? E aqui, no lugar de M1 mais M2, eu ponho A5, A5 cosseno de H, né, cosseno de 3/4 vezes t, mais o M1 menos M2 vezes I é o A6, né, seno de 3/4 de t, que é o H 3/4. E a expressão abaixo seria N1 mais N2, né, que multiplica cosseno de t, e a gente viu que o N1, né, mais N2 é simplesmente 1/3 de A5 menos A6, está ali, cosseno do H 3/4, né, cosseno de 3/4 de t. Mais 1/3, mais o quê? N1 menos N2. Né? E a gente sabe que N1 menos N2 vezes I. E a gente viu que N1 menos N2 vezes I é 1/3 de A6 mais A5. Então fica 1/3 ou A6 mais A5, ou A5 mais A6, seno de HT, seno de 3/4 de t. Então essa é a solução com as constantes arbitrárias do problema, associada à função complementar, é um desvio e a solução geral da homogênea. E mais aquele equilíbrio estacionário das duas variáveis π e u que nós já tínhamos visto anteriormente. Tá? Então, para a trajetória de π e u, a gente combina as soluções particulares, né, que são os equilíbrios estacionários, com as respectivas funções complementares que nós vimos na equação matricial anterior. Tá? Obviamente, são as mesmas trajetórias para π, expectativa de inflação, e u, que a gente obteve do outro modelo de curva de Phillips, em que a gente não envolveu o sistema de equações simultâneas, não envolveu o cálculo matricial. Tá? A gente calculou isoladamente a trajetória de π e a trajetória de u. Né? E aqui a gente vai obter, por esse método de sistema de equações, o mesmo resultado. Muito bem.
Agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos retomar o modelo de Phillips, né, o modelo de inflação e desemprego, mas agora no caso discreto. Então eu não tenho mais equações diferenciais, eu tenho equações a diferenças. Tá? Então eu vou adaptar o modelo contínuo, tá certo? Para um modelo de tempo discreto, né, em que as derivadas são substituídas por diferenças. Né, e nós vamos ter que trabalhar com subíndices. Né? Então o modelo em tempo discreto é a equação, é o sistema de equações 49, tá? Que equivale ao sistema de equações 48 visto na videoaula anterior. Tá? Então fica. Então a primeira equação, que para o caso discreto é o trade-off inflação e desemprego. Tá? Então fica PT igual a alfa menos T menos beta UT mais G π de T. A segunda equação são as expectativas adaptativas, no caso discreto. Π, expectativas de inflação. Né? Π de T mais 1 menos π de T é J PT menos π de T, o J está entre 1 e 0, 0 menor que J, menor ou igual a 1, pode ser 1 também. E a equação para a taxa de desemprego, U de T mais 1 menos U de T é igual a menos K, a taxa de crescimento da moeda é o Mi, né? Mi menos P de T mais 1. Então tem essas três equações de Phillips, do modelo de Phillips para o caso discreto. Iremos começar eliminando a variável π, a variável P, perdão, do nosso modelo, tá? De forma que a segunda equação ela pode ser escrita assim, né? Π de T mais 1 menos π de T é igual a J. Então, no lugar de PT, eu coloco alfa menos T menos beta U de T mais G de π de T, tá tudo ali, né? Menos π de T, tá escrito lá menos π de T. Tá? E agora eu vou colocar o π de T mais 1 isolado, que é o primeiro termo. O segundo termo vai entrar tudo que está em π de T, então tem um primeiro sinal aqui, menos, né? Que está em evidência, inclusive, né? Depois, no outro membro, aparece esse JG de π, tá? Que é esse JG de π que aparece aqui dentro dos parênteses, do último termo. Né? E tem um termo, esse termo aqui isolado, esse menos π de t, é esse, como está pré-multiplicando por J ali no segundo membro, esse termo menos J que aparece no meio aqui dessa expressão dentro dos parênteses. Então, tudo isso em relação ao π de t. E depois tem em relação a U de T, né, esse J menos beta U de T, passo para o outro membro, fica mais J beta U de T, e sobra no segundo membro simplesmente J alfa menos T. Tá? Então tem uma equação que relaciona apenas a variável π e a variável U, não tem a variável P, a gente eliminou. A última equação, U de T mais 1 menos U de T é menos K, né, e aí aparece Mi menos P de T mais 1. E no lugar de P de T mais 1, eu escrevo novamente a relação de Phillips, então fica menos alfa, né? Menos com menos dá mais, fica mais T, né? Mais beta U de T mais 1, né? Menos G π de T mais 1. Tá? É quando você substitui a relação de Phillips na equação que envolve as taxas de desemprego. E agora vamos colocar aqui, primeiramente, o termo em π de T mais 1, que está pré-multiplicando para o menos KG, que esse menos K distribuiu, né? O segundo termo é o que está em U de T mais 1. Não tem nenhum termo em π de T. Né? Então vamos já para outra variável U, da ordem mais alta. U de T mais 1. O de T mais 1 aparece sozinho, né? Que é esse terceiro termo aqui que eu coloquei. E aparece também lá, pré-multiplicando por K vezes beta. Né? Como eu mudo o sinal, então é menos K vezes beta, vira K vezes beta, U de T mais 1. Tá? E finalmente aparece um menos U de T que estava no primeiro membro, fica no primeiro membro, então mantém o sinal, certo? E aqui o restante, né, vai tudo para o segundo membro, que é K vezes alfa, tá? Eu já fiz o menos com menos aqui para dar positivo, tá? Ok? Menos K, né, com menos alfa, tá? Depois o T, tá? E depois o menos K vezes U, eu pus aqui em evidência o K também, fica só o sinal menos. Em relação a T, tá? Em relação a T, ele está aqui, tá certo? E aí eu mantenho essa expressão em T. Tá? Então eu tenho duas equações na variáveis dependentes π e U, que podem ser sintetizadas na equação matricial 50. E aqui vamos sintetizar as duas equações. Né? Então olha só, a primeira equação, em π de T mais 1 aparece o 1, tá lá. Tá certo?
Em U de t mais 1 não aparece nada, é o zero na primeira linha da matriz. Aí vamos para a segunda equação. O que ela tem em termos de π de t mais 1? A segunda equação. Tem esse menos k vezes g, então aparece ali. O que ela tem em termos de U de t mais 1? Bom, tem esse k vezes beta, né? E tem esse isolado aqui U de t mais 1, então é 1 mais beta vezes k. Tá? Isso em termos de π de t mais 1, U de t mais 1, que é o vetor que está após multiplicando. Depois vamos ver o que está em π de t e em U de t. Né? Então, na primeira equação, né, o que aparece em termos de π de t é toda essa expressão aqui, né? O menos 1 menos g mais j vezes g. Tá? O que aparece em termos de U de t é o j vezes beta. Na segunda equação, o que aparece em termos de π de t? Vamos olhar ali na equação, não tem nada, né? Certo? Então é zero. O que aparece em termos de U de t? A gente olhou aqui, tá certo? Em termos de U de t é esse menos 1. Então é menos 1. Tá? E aqui, no segundo membro, aparece os termos das duas equações. O termo da primeira equação é j alfa menos t. E o termo da segunda equação é k alfa menos t menos mi. Para simplificar a equação matricial, a primeira matriz, né, que é essa primeira matriz que multiplica o vetor π de t mais 1, U de t mais 1, ou seja, essa matriz 1, 0, menos k vezes g, 1 mais beta k, eu chamo de j. A matriz que multiplica o vetor π de t, U de t, esse menos 1 menos j mais jg, j vezes beta, 0 e 1 menos 1, essa matriz eu chamo de k. Tá? E a matriz, o vetor associado aos coeficientes, ao termo, perdão, eu chamo agora de D. Então, D é o vetor J alfa menos T na primeira entrada, que é o termo da primeira equação. E na segunda entrada, K alfa menos T menos mi, que é o termo da segunda equação. Vamos ver as soluções? Ok, primeiro temos equilíbrio intertemporal, estacionário, tá? Para as duas variáveis do modelo, né? Que a gente sabe que a expectativa de inflação, tá? É estacionária, ou seja, π de t igual a π de t mais 1, é um t barra estacionário, e a taxa de desemprego do equilíbrio intertemporal também é estacionária, então U de t é igual a U de t mais 1, que é o equilíbrio da taxa de desemprego estacionária, que é o barra, certo? Ok? Então é a solução estacionária do modelo de Phillips para o caso discreto, que é análoga ao caso contínuo. Então a gente pode dizer que o π barra é igual a μ, que é a taxa de crescimento monetário, e o barra a gente usa a mesma expressão 1 sobre beta, alfa menos t, menos 1 menos g vezes μ, vista anteriormente para o caso contínuo, que também é válida no caso discreto. Agora vamos ver a função complementar, vamos ver o desvio associado à solução geral da homogênea. Então vamos escrever em termos daquela notação simplificada, né? Então a nossa equação, a homogênea associada é beta vezes j mais k, então eu pus o m sobre n em evidência, tá? Então no segundo membro tem a homogênea, que é o vetor nulo, entrada 0, 0 na primeira entrada e 0 na segunda entrada. Então você faz beta vezes j mais k, né? Observando que a matriz J é aquela vista no slide anterior. Tá? Ok? J é 1, 0, menos K vezes G, 1 mais beta K, tá certo? Então a gente faz beta vezes J, e o K é aquela matriz menos 1 menos J mais J vezes G, beta vezes J vezes beta, 0, menos 1, visto no slide anterior. Tá? A gente substitui, soma B vezes J, né? Multiplica a matriz JB por B, que é multiplicar todas as entradas por B, soma a matriz BJ com a matriz K e obtém essa matriz aí. Primeira entrada, B menos 1 menos J mais J vezes G. Segunda entrada, J vezes beta. E ali na segunda linha, primeira entrada, menos B, K vezes G. Segunda entrada, B, 1 mais beta K menos 1, vezes M sobre N igual a 0. Tá? E vamos novamente buscar soluções não triviais para não anular o M e o N. Tá? Então a gente põe que a matriz é singular, que o determinante é nulo, e aí vamos ver a equação característica que sai da condição que o determinante de beta J mais K é nulo. Tá? Ok? Então olha a matriz ali, tá? Associada, para calcular o determinante você multiplica os elementos na diagonal principal e depois menos o produto na diagonal secundária. Vamos distribuir? Então B vezes esse B, 1 mais beta K, então fica 1 mais beta K, B ao quadrado.
Depois o B vezes menos 1, dá o menos B. Depois esse menos 1 mais J mais JG está ali, que multiplica 1 mais beta K e tem um B. O B eu coloquei por último ali, nesse termo. Depois simplesmente esse cara com menos 1 é ele com o sinal contrário, portanto é mais 1 menos G mais JG, tá certo? E depois, olha, na diagonal secundária eu vou multiplicar B, K, G, J beta, tem um sinal menos, eu tiro o sinal menos. Então fica B, K, G, J beta. Tá? Então aqui eu reescrevo o termo em B ao quadrado, 1 mais beta K, B ao quadrado, ponho o B em evidência aqui na equação. Então, dá menos toda essa expressão que está aqui em colchetes, 1 mais G vezes J, mais 1 menos J, vezes 1 mais beta K, fecha parênteses, tá certo? Fecha colchetes, tudo isso está pós-multiplicando por PB, que eu pus bem em evidência, tá certo? Mais o outro termo lá independente, né, que é 1 menos G mais JG igual a 0. Tá? Ok? Então, dividindo tudo por 1 mais beta K, finalmente a equação característica é beta ao quadrado, menos essa expressão aqui, toda essa expressão aqui entre colchetes, dividido por 1 mais beta K, vezes B, e mais um 1 menos G mais G vezes J, dividido por 1 mais beta K, é igual a 0. Tá? E essa equação característica a gente já viu numa videoaula anterior. Tá? Portanto, é o mesmo resultado visto anteriormente para o caso de tempo contínuo. Né? Então, as trajetórias do equilíbrio do desvio, né, da função complementar, acaba sendo a mesma do caso contínuo, porque a equação característica é a mesma, certo? Então eu tenho as mesmas trajetórias de expectativa de inflação e taxa de desemprego, mas agora devemos interpretar essas trajetórias em termos de variáveis discretas, em termos de tempo discreto. Tá? E como nós vimos no caso contínuo, você tem 3 casos que dependem do tipo de raiz característica, se ela é real, distinta, real, repetida, ou se é raiz característica complexa, que são os complexos conjugados. Ok? Então, depois que se obtém as raízes características, né, aí se substitui na equação original, né, na equação matricial aqui, né, conhecendo agora o valor da raiz característica B, que sai daquela equação quadrática em B, substitui aqui e aí obtém uma relação entre MI e NI, tá, ligando as soluções de U às soluções de π, tá, como a gente fez para o caso contínuo. Tá. E a equação para a solução completa da trajetória de U, taxa de desemprego, e π, expectativa de inflação, obtém-se combinando, como sempre a gente faz, as soluções particulares com as funções complementares. Tá bom? Então, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Eu vou agora indicar a questão que eu quero que vocês encaminhem, é a questão da página 590 do livro do Chiang, o bloco de exercício 19.4, vocês me encaminhem, por gentileza, a questão 3 desse bloco 19.4. Ok? Bom trabalho.